Olá, você talvez tenha a mais exata e a mais abrangente das visões realistas sobre a vida espiritual do universo, sobre a sabedoria eterna, sobre os ciclos da evolução da vida no planeta Terra, sobre o caminho iniciático, o caminho da expansão da consciência de uma alma individual ao longo de inúmeros ciclos de existência. Você pode ter uma grande quantidade de conhecimento do ponto de vista mental. Mas como é que você faz para viver à altura da descrição teosófica do universo e da vida? Como é que você faz para trazer a sabedoria do universo para dentro da sua pobre e limitada vida concreta? Bom, aqui nós começamos a nos aproximar da necessidade de aprender pelo exemplo. Porque existe uma transmissão ao longo das eras, de uma geração para outra, uma transmissão da experiência prática da sabedoria universal, da sabedoria espiritual. E onde é que nós podemos nos alimentar dessa experiência acumulada das almas dos sábios da humanidade? Através do estudo, nós podemos ter um elemento central nisso. Não se trata só de compreender o universo, mas há também testemunhos de vida, de gerações e gerações e gerações de buscadores da verdade. Sêneca, que nasceu na Espanha, mas era do mundo romano, disse que o estudante de filosofia pode ser amigo dos maiores pensadores da história humana. Ou seja, nós, cada um de nós, mesmo no século XXI, podemos ser amigos, ou seja, podemos ter afinidade espiritual, afinidade de alma, com alguns dos maiores pensadores de todos os tempos. Segundo Sêneca, podemos ser amigos, por exemplo, do Sêneca, dos grandes santos da tradição cristã, dos grandes sábios das várias tradições orientais e ocidentais de sabedoria. E podemos trocar ideias com os nossos irmãos, amigos imediatos que também trilham o caminho espiritual. Nas cartas dos mestres de sabedoria é dito que é indispensável para todo teosofista, e o mesmo vale para todo estudante de filosofia clássica, que é indispensável que haja uma comunhão de pensamento e uma comunhão de sentimentos entre os estudantes de filosofia. O que beneficia um deve beneficiar o outro. O que dificulta o caminho de um, dificulta o caminho do outro. Surge então uma comunhão emocional e mental e uma comunhão de ações de ajuda mútua que é essencial para que haja uma troca efetiva e um crescimento na relação entre céu e terra dentro da alma de cada um. E não é muito difícil de perceber no movimento teosófico que há uma certa pobreza nessa área. Há uma certa presença de inveja, de competição, de busca de poder pessoal, que é uma das coisas mais ridículas que poderiam haver se não fossem trágicas para o movimento. Ou seja, a gente não sabe nem se deve rir ou chorar ao ver inveja e competição entre pessoas que querem ser espirituais e querem trilhar o caminho do altruísmo. Mas essa é a natureza do ser humano. O ser humano tem dentro de si o céu e o inferno, e há uma certa luta entre eles. Não vale a pena mentir dizendo que o caminho para o céu é feito só de céu. Não, o caminho para o céu inclui um desafio, às vezes um pouco infernal, que ocorre mais dentro de nós do que fora de nós.
Então nós precisamos de um socorro que vem não só do nosso companheiro contemporâneo, dos nossos amigos contemporâneos mais imediatos, mas também que vem de longe, que vem de gerações passadas. Não só os grandes filósofos na linha do Ocidente, mas quaisquer grandes filósofos e pensadores do Oriente ou do Ocidente, e cabe citar uma enorme riqueza bibliográfica que anota a vida de grandes seguidores da tradição cristã, antes que a tradição cristã fosse mais ou menos dominada pela burocracia clerical a partir do século V, progressivamente, piorando a partir do século X. E essa grande riqueza, muito teosófica, presente na tradição cristã, está no que nós conhecemos como frases, sentenças e histórias dos padres do deserto. Ali nós temos o cristianismo no que ele tem de melhor e o cristianismo dos que procuravam a sabedoria no deserto, sendo que nós podemos perceber pelo estudo do Novo Testamento que Jesus era ele próprio um sábio do deserto. Blavatsky deixa isso claro. Então, a tarefa, em termos de trilhar o caminho da sabedoria, não é estudar muitos livros apenas. É importante estudar livros, é importante estudar a sabedoria original, a teosofia original, ir para os clássicos, olhar para a vida de hoje do ponto de vista dos clássicos, e é igualmente importante manter o ponto de vista vivencial. A vivência da simplicidade, porque todos os grandes sábios da humanidade eram pessoas que deram um exemplo de simplicidade. Eram capazes de uma visão sofisticadamente intelectual quando necessário, mas isso sempre foi secundário para eles. O principal sempre foi a simplicidade e a vivência direta da sabedoria, sem grandes discursos. Mesmo que a gente leia muito, a gente tem que saber que ler é apenas uma experiência secundária para chegar no tipo certo de silêncio, onde há a ligação direta com o mundo eterno e ilimitado. Para isso é preciso tomar notas, se possível diariamente, num caderno de notas cotidianas sobre o nosso esforço espiritual, e Helena Blavatsky recomenda claramente que a gente compare com os nossos irmãos de caminhada as nossas notas sobre os nossos fracassos e nossas tentativas de progresso. E ela, inclusive, diz que dessa maneira se consegue montar uma certa atmosfera de busca da sabedoria que vai atrair inteligências divinas capazes de nos ajudar muito nesse caminho morro acima, estreito, né, cheio de desafios, mas valioso, onde o suor é secundário, o sofrimento é secundário, onde a bênção é o principal.